E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós vamos trabalhar desenvolvimento embrionário, ok? Lembrando que essa aula de hoje é uma continuidade da aula passada, das duas aulas passadas, né? Da espermatogênese e a ovulogênese, né? Vimos a aula passada que houve, né? Que o processo de fecundação é o processo em que ocorre a penetração, né? O espermatozoide consegue lançar, tá, no interior do óvulo o seu produto genético, ou seja, o seu pronúcleo, tá? E lembrando que o pronúcleo do óvulo é o pronúcleo feminino, ele é grande, e o pronúcleo masculino, que é o pronúcleo do espermatozoide, ele é pequeno, ele vai crescendo dentro do óvulo, tá? Até chegar ao tamanho do pronúcleo, até que ocorra, tá, o emparelhamento, tá, dos cromossomos, formando os cromossomos homólogos, tá? E aí nós chamamos isso, tá certo, de cariogamia, tá, beleza? Então vamos lá. Como base do desenvolvimento embrionário, vamos estudar o desenvolvimento de um bichinho chamado anfioxo ou anfiúcho. Esse animal, tá, ele vive enterrado na areia, ele é bem simples, tá certo? Ele e os ouriços são bastante estudados, principalmente o grupo dos ouriços, tá? O grupo do ouriço ele é bastante estudado para desenvolvimento embrionário, para desenvolver algumas técnicas e alguns experimentos, tá, de formação gênica, né, dos cordados, né? Mas vamos lá. Então todos sabemos que a célula ovo é oriunda da união do espermatozoide com o ovócito 2, né? Quando ocorre a fecundação do ovócito 2 com o espermatozoide, ocorreu a fecundação nesse momento que o pronúcleo vai aumentando de tamanho, pronúcleo masculino, aí o ovócito 2 finaliza a meiose, tá? E consequentemente se transforma em óvulo. Tá? Aí óvulo, quando ocorre a cariogamia, a união dos cromossomos homólogos, e aí ocorre a formação da nossa primeira célula. Todos nós um dia fomos um ovinho desse. O que acontece? Quando ocorre a formação do zigoto ovo, de imediato, é rapidinho, começam as primeiras divisões. As divisões são chamadas de clivagem. Tá? A primeira divisão, a célula, o zigoto se divide e forma duas. Na segunda forma 4, na terceira 8, na quarta 16, 32, 64, 128 e aí vai. Galera, preste atenção. Nas clivagens, que são as divisões que ocorrem na célula ovo para formar canal no processo de multiplicação celular, ocorre a formação de um estágio de que ocorre um maciço de células, tá? Ou seja, uma bola do mesmo tamanho da célula ovo. Esse maciço celular nós chamamos de mórula, tá? E as clivagens, as divisões continuam. Em determinado momento, tá? Ocorre a formação de uma cavidade interna cheia de líquido. Essa cavidade é chamada de blastocele, tá? A blastocele, quando a blastocele se forma, nós estamos na fase de blástula. Então, vamos lá. Primeira fase do desenvolvimento embrionário, célula ovo, depois mórula, depois a fase de blástula. O que é que se caracteriza na blástula? Uma cavidade interna cheia de líquido. Beleza? Vamos lá. Olha só.
Preste atenção no cursor do mouse. Então, a blástula, tá? Nós vamos ter uma cavidade interna, que é a blastocele, células menores no polo, que nós chamamos polo animal, e células maiores no polo vegetativo. As células menores são chamadas de micrômeros. Aqui são as verdadeiras células-tronco, tá, galera? Tanto os micrômeros como os macrômeros. As células maiores são os macrômeros. O que é que acontece? Parte dessa região aqui, tá, do polo vegetativo, ele vai entrar em direção ao polo oposto, tá? Aí nós chamamos isso início da gastrulação. O que é que acontece? Veja aqui, ó, as células, tá, do polo vegetativo, os macrômeros, vão em direção ao lado oposto, tá? E quando ocorre, tá certo? Essa ali que ele chega a tocar faz com que a blastocele desapareça e forme uma nova cavidade chamada de arquêntero ou intestino primitivo. E um orifício, tá, chamado de blastóporo. Esse orifício, tá, permite que esse arquêntero se comunique com o meio externo. Então, de modo fechadinho aqui, ó, tá, nós temos o dorso e o ventre do embrião, a cavidade, tá, o blastóporo, isso aqui nós chamamos de região posterior da gastro, aqui é a região anterior, isso aqui é o aspecto externo. Se fizermos um corte, nós visualizamos, tá, o conjunto de células, primeiras células são chamadas de ectoderme ou ectoderma, tá? E um tecido interno que é a endoderme ou mesentoderme. Galera, vocês vão encontrar esses dois termos. Mesentoderme é a fase inicial, tá, do endoderme, beleza? Quando, tá, o embrião está com uma cavidade interna, sendo com comunicação com o meio externo através de um orifício chamado de blastóporo, nós estamos na fase de gástrula. Por que gástrula? Gástrula vem de gástrico, ou seja, de intestino, o arquêntero ou intestino primitivo, tá? É aqui, tá certo, onde vai ocorrer a formação do sistema digestório, tá? Bom, acabou a gástrula, temos início a neurulação, tá? Que é a neurulação? Vamos lá. A região, uma das regiões, tá? A região dorsal do embrião, tá? Algumas células, tá, começam a se transformar, tá, em mesoderma. Opa! Terceiro tecido germinativo. Primeiro nós vimos o ectoderma, o mesentoderma, que eu falei que é a mesma coisa de endoderma, tá? E aí aqui, ó, quando na neurulação, tá, ocorre, tá certo, um achatamento dessa região dorsal e forma o que nós chamamos de placa neural. E abaixo da placa neural, um conjunto de células forma o que nós chamamos mesoderma, dá início ao mesoderma, que é o nosso terceiro folheto germinativo. Tá? Essa região começa a ter uma diferenciação celular imensa. As células do ectoderma se divide, se multiplica e vai recobrir, tá? Recobrir a placa neural, tá certo? Que vai se aprofundar. No momento que ocorre o afundamento da placa neural, começa, tá,
haver a diferenciação de umas placas, tá? De umas conjunto de células chamadas de mesoderme, que ainda vai formar uma cavidade interna a esse mesoderma, além do arquêntero, tá? Então, tanto o arquêntero, tá? O arquêntero e o mesoderma, né? Então, ainda no teto do arquêntero, o mesoderma formará o que nós chamamos de notocorda. Essas regiões aqui, ó, das células do mesoderma, vai formar um bastão chamado de notocorda, e é esse bastão que vai dar estabilidade, tá certo, ao embrião. Finalizado a neurula, nós temos, tá, os 3 tecidos embrionais. Nós temos o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, tá? Nós temos aqui o tubo neural dorsal, que fica no dorso, tá? E esse tubo neural é ele quem vai dar origem ao sistema nervoso central, tá? Encéfalo e arraque, né? Ou a medula espinhal. Olha, essa notocorda nos vertebrados ela vai ser substituída pelas vértebras. Galera, cuidado. Alguns autores, alguns livros, às vezes até material de cursinho mesmo, já vi que essa notocorda origina eles dizem que essa notocorda origina as vértebras. Não, senhor, não origina nada. Ela vai ser substituída, tá certo? Pelo mesoderma, tá? Então, aliás, a notocorda vai ser substituída pelas vértebras, tá certo? Beleza? Aqui já está o intestinozinho pronto. Então, vamos lá. 3 fases que nós vamos ter aqui. Na fase de Blair, vamos lá. Fase de mórula, maciço celular, tá certo? A célula está em forma de maciçozinho celular. Na blástula, tá? Tem uma cavidade interna, que é a blastocele, tá? Rodeada por células. No polo animal, as células são os micrômeros, e no polo vegetativo são os macrômeros, tá? Na fase de gástrula, nós temos uma cavidade, tá certo? Com um orifício. Essa cavidade é chamada de arquêntero, ou intestino primitivo. E 2 camadas de célula, a externa, o ectoderma, e a interna, a endoderma, tá? Ou mesentoderme, tá? Isso vai variar também de autor a autor, mas o termo mais utilizado tá certo? O termo mais utilizado é o endoderma. Então, a gástrula se caracteriza por ter uma cavidade chamada de arquêntero, ou intestino primitivo, que comunica-se com o meio externo através do blastóporo e 2 camadas, tá, de células. Tá? A camada externa é a ectoderma e a camada interna a endoderma. Tá? Vai ser interessante, gente, vocês entenderem isso aí, porque quando eu falar de porífero, dos animais, os poríferos eles não têm tecidos verdadeiros, então o desenvolvimento dele vai até a blástula. Os quinidários só tem 2 tecidos germinativos, o ectoderma e o endoderma, então seu desenvolvimento vai até a gástrula, a início da gástrula. O restante dos animais, platelminto até nós mamíferos, aí sim, contém, tá certo, a blástula, a gástrula e a neura. Todos nós temos o terceiro folheto germinativo, que é, tá certo, o mesoderma. Beleza?
a neula ela vai se caracterizar, tá certo? Por ter o ectoderma, o endoderma, o mesoderma, o tubo neural dorsal e a notocorda. Essa é a característica, uma das características dos cordados. Para ser classificado como cordado, o animal, quando o embrião, ele tem que ter o que? Notocorda. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Falar de celoma. Olha só, o que é o celoma? Celoma é uma cavidade além do arquêntero, tá certo? Tem animais, quando os animais têm 3 folhetos germinativos, o ectoderma, o endoderma, o mesoderma, tá certo? De acordo com essa classificação, os animais que só têm a cavidade do arquêntero ou intestino primitivo, tá? Ele é chamado de ser acelomado, tá? Os animais platelmintos são acelomados. Por quê? Porque o seu corpo só vai ter células, tá? O embrião só vai ter células do ectoderma, do mesoderma e do endoderma, e a única cavidade, tá? Que é o arquêntero, o intestino primitivo. Alguns animais, como os nemátodas, tá? São chamados de pseudocelomados, ou falso celoma. Por que falso celoma? Vamos lá. Tem o ectoderma, depois do ectoderma tem o mesoderma, e aqui tem uma cavidade cheia de líquido chamada pseudoceloma. Então, uma cavidade além da cavidade principal, que é o arquêntero, tá? E revestido parcialmente pelo mesoderma e parcialmente pelo endoderma. Como essa cavidade é revestida por esses dois tecidos, nós chamamos de falso celoma ou pseudoceloma. Nos animais celomados, tá? Uma cavidade extracorpórea revestida totalmente pelo mesoderma, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse esquema, nós vemos aqui o ectoderma, o mesoderma, tá? O mesoderma revestindo uma cavidade, revestindo uma cavidade. Então, o mesoderma revestindo totalmente uma cavidade além do arquêntero. Tá? E aí todos os animais que têm uma cavidade além do arquêntero revestido totalmente pelo mesoderma, nós dizemos que esses animais são celomados, porque possuem essa cavidade chamada celoma. Um dos nossos resquícios do celoma no nosso organismo é a cavidade abdominal, tá? E a torácica. Esse buraco que nós temos aqui onde estão os órgãos, tá? É um resquício do celoma. Beleza? Anexos embrionários. Os anexos embrionários, eles só ocorrem, tá certo, nos vertebrados. São 4 anexos embrionários: vesícula vitelínica, alantoide, âmnio, córeo ou serosa. Cada um tem uma função. A vesícula vitelínica, ela está relacionada à nutrição do embrião, com exceção da maioria dos mamíferos. Por que a maioria? Porque tem mamífero que mama. Aliás, perdão. Tem mamífero que põe ovo, como o equidna, tá? E o ornitorrinco, tá certo? Então, esses animais não têm necessidade de ter o quê? O embrião muito vitelo, porque... E também, né? Os animais, como o equidna e o ornitorrinco, têm muito vitelo, porque eles põem ovo. Tá? Os outros, os cangurus, que são os marsupiais, e os eutérios, ou seja, nós temos os placentários verdadeiros, tá? Estes sim que tem pouca vesícula vitelínica. Tá? A vesícula vitelínica tem pouca função.
porque nós recebemos o alimento diretamente das nossas mães, os nutrientes, os gases, através da placenta. Outro anexo embrionário é chamado de alantoide, tá certo? Esse anexo ele tem a função de armazenar as excretas nitrogenadas, né? Com exceção da maioria dos mamíferos, tá certo? E trocas gasosas. Ocorrem em répteis, aves e mamíferos que põem ovos. O âmnio, tá, é uma bolsa, tá, chamada bolsa amniótica, que no seu interior produz um líquido chamado líquido amniótico, protege o embrião contra dissecação, choque mecânico, tá? Ou seja, todos nós, galera, tá, um dia estavam dentro do útero de manhã, protegidos pelo âmnio, tá certo? E aquecido pelo líquido amniótico. Quando a mulher está para ter neném, tá certo? Aí, fulano estourou a bolsa, corre para o hospital. Esse estourar a bolsa é o rompimento desse âmnio, tá certo? Juntamente com o cólio, também que o cólio está externamente, ele se rompe e o líquido amniótico tá, sai. Aí, quando faz estourar a bolsa, é quando o líquido amniótico é expulso e aí a criança está prestes a nascer, tem que correr para o hospital, tá? Ocorre em répteis, aves e mamíferos. O córeo ou serosa, tá certo? Ele participa também das trocas gasosas entre o embrião e o meio. Ocorre em répteis, aves e mamíferos. Então, vesícula vitelínica, alantoide, âmnio, córeo ou serosa são anexos embrionários. Opa, professor, mas por que são anexos? Que é uma coisa anexa, que é uma coisa que se originou de tanto a vesícula quanto a alantoide, como o âmnio, como o córeo, tá certo? Esses anexos são oriundos do próprio embrião. Durante o seu desenvolvimento ocorre a formação, tá? Professor, a placenta é um anexo embrionário? Não. Por quê? Porque a placenta, parte dela é formada pelo embrião, mas parte dela é formada pela mãe, pelo útero. Tá certo? Então, não é um anexo. O anexo só são esses 4 aí. Beleza? Aqui está uma foto, um esquema, tá certo? Mostrando aqui, tá? Um anexo embrionário, um ovo, tá? De uma galinha. Então, lembrando que a célula ovo, né, da galinha é a gema, a clara apenas vai dar a sustentação, vai dar a estrutura para o desenvolvimento do embrião, tá certo? Então aqui nós temos, tem uma câmara de ar clara, aqui nós temos a galinha já em desenvolvimento, notocorda, tubo neural, os epímeros, né, que são os mesômeros, que são musculatura, tá? Epímero, hipômero, eles quem vai dar origem ao embrião. Essa parte amarelinha que é da gema, tá certo? É o que vai ser, o que é o vitelo, que vai nutrir, tá certo? Então, quando o embrião já está em desenvolvimento, nós temos aqui o saco vitelínico, nutrir o embrião, o alantoide, tá? Vai servir para excretas nitrogenada, tá certo? O âmnio vai proteger o embrião, tá certo? E o córeo ou serosa vai revestir todas essas estruturas. Então, dessa forma aí nós temos, tá certo? As estruturas de uma galinha, tá bom? Então, um cheiro no coração de vocês, tá bom? E até a próxima aula, beleza? Então, e não esqueçam, galera, tá? De estudar, ok? E fazer as atividades que eu passei hoje também, tá? Um beijo do gordo.